Oi, queridos, Deus abençoe a todos. Vamos ler mais um pouquinho no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, ok? Nós lemos até o 13, meditamos um pouquinho. Vamos continuar agora do 14, certo? Vamos até o 24, mais ou menos, até o 24 não, desculpa. Tentar ler até o 29, tá ok? Então vamos fazer uma leitura mais cursiva dessa vez e daí vamos explicando. A cura de um menino. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram uma multidão numerosa ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam que o expulsassem. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para mim. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E Jesus então perguntou ao pai do menino, importante isso: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: Desde a sua infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o menino exclamou. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: Este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. E algumas versões falam certas castas de demônios que só podem ser expulsos por jejum e oração. Beleza? Então, pessoal, ainda tô meio resfriadinho, mas por isso vocês vão me acompanhar. Ok, Jesus desceu do monte da transfiguração, certo? Aquela transfiguração que Pedro, Tiago e João, os mais próximos dele, viram, certo? Aquela transfiguração. E Jesus orientou os três a não falarem, não contarem para os outros até que Jesus fosse ressuscitado. Por quê? Porque o poder da ressurreição de Cristo ia fazer com que todos crescem. O evangelho ia começar a ser pregado depois da ressurreição de Cristo. Legal isso, né? Pois bem, então eles desceram do monte e quando se aproximaram, né, tinha uma multidão discutindo, instando, né, algumas Bíblias falam em instar com os discípulos, né, fariseus, doutores da lei também, acusando porque eles não expulsavam, porque Jesus Cristo era um charlatão, Jesus Cristo não era um falso, era mentiroso, aquela coisa toda, fazendo escândalo no meio da multidão, certo? Por isso que quando Jesus chegou, aproximou-se, né, a multidão viu Jesus e correram para ele, certo? E logo que a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, correu e saudava ele: ó, mestre, né? Só que Jesus perguntou: o que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Jesus pergunta: o que é que está acontecendo aqui? Certo? Entra você nesse assunto, tá? Entra você nessa multidão. Entra você com o teu problema, com a tua situação, ok? O que é que está acontecendo aqui? Jesus quer que você seja específico, né? Que eu seja específico com você e que você seja específico com ele e nós sejamos específicos com Deus, sempre na nossa vida, ok? O que é que vocês estão discutindo com eles? E no meio da multidão, só tinha um problema no meio dessa multidão que estava fazendo tudo aquele
causando todo aquele estardalhaço, entenderam? E olha só, aí o menino, chega o pai do menino e fala: Senhor, meu filho está possuído por um espírito imundo, e um espírito mudo, e este sempre se aposta, lança ele por terra, e ele espuma, arranja os dentes, né, e tal, e vai falando. Ele fala assim, ó, pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportar vocês? Traga o menino para mim. Essa geração incrédula, certo, pessoal? É a igreja fraca, certo? Não é o mundo, não é o mundão, não é aqueles que não creem. Não pensa você que é quem tá lá fora, que é aquele teu vizinho que não crê, que aqui é o teu patrão, que, né, ou que é teus parentes. Não. É a geração incrédula aqui. Jesus fala com a igreja, tá tratando a igreja que não tinha poder para fazer a restauração dessa criança. Beleza? Ó, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando eu vou suportar vocês? Certo? Traga o menino para mim. E eles o trouxeram. Olha que coisa interessante. Quando ele viu Jesus, o Espírito viu Jesus, começou a fazer aquilo que o pai falou. Testificou o que o pai falou. Tá? O pai não mentiu. E Jesus perguntou ao pai do menino. Veja só, eu falei que era importante isso. Jesus perguntou ao pai do menino. Essa pergunta aqui significa que Jesus começou a investigar a vida dele. Jesus começou a investigar, a buscar a confissão, a buscar a verdade, certo? Por isso que quando nós devemos chegar nos pés do Senhor, nós temos que chegar em espírito e em verdade, em adoração, em diálogo, em confissão, em gratidão. Não só em petição, ok? E olha só, há quanto tempo está acontecendo com o menino? Jesus começou a investigar a vida. E o pai do menino respondeu: desde a infância, né? E muitas vezes, né? Ele tem lançado na água para o matar ou no fogo. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, olha só. O que é que a igreja fraca fez com esse senhor aqui, com esse homem, com essa família? Né? Gerou o que? Incredulidade. Gerou o que? Dúvida no poder de Deus. Olha só, gerando dúvida. A igreja fraca, eu, você, quando nós somos fracos em oração, fracos em jejum, lá no finalzinho Jesus fala, né, que há certas castas que só se expulsam com jejum e oração. Nessa Bíblia mais moderna aqui, fala só com oração, mas é jejum e oração, certo? Essa igreja fraca que não vai na intercessão, que não se reúne para interceder, para orar, para meditar na palavra, que é o que nós estamos fazendo aqui, tá ok, pessoal? Então, ele fala assim, ó, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão e nos ajude. E Jesus, né, pela falta de comprometimento da igreja, então o que acontece? Gera essa dúvida, essa incredulidade. E Jesus respondeu: se eu posso, se o Senhor pode, né? Se eu posso, tudo é possível ao que crê. Se a igreja crer, é possível. Se você crer, é possível. E olha só, imediatamente o pai do menino, vendo essa declaração de Jesus, falou o quê? Eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. É a igreja que deve fazer isso. Senhor, ajuda a nossa falta de fé. Nós cremos em Ti. É a confissão da igreja do dia de hoje, pessoal. A igreja que não crê, a igreja que duvida, a igreja que se divide quando vê a primeira dama orando em línguas. Você pode não crer, mas ela glorificou a Deus. Você pode ser tradicional, você pode ser não pentecostal, você pode ser qualquer coisa, mas antes de tudo você é cristão. E você não questiona o Espírito Santo. Você não pode entristecer o Espírito Santo. Você guarda as coisas calado, como Maria fazia quando diziam que Jesus era o Filho de Deus. Quando Jesus tinha muita coisa que uma lança o transpassaria. Ele ia ser coisas lá no comecinho do Evangelho de Lucas. Tá ok? Você pode ler ali até o capítulo 3 ali, beleza? Maria, o que ela fazia? Guardava aquilo tudo calado, ela não discutia com o profeta, ela não discutia com quem falava, não discutiu com Simeão, não discutiu com Ana, ela não discutia com ninguém, ela simplesmente guardava no coração. E é o que muitas vezes a igreja, em vez de guardar no coração, a igreja sai e
fala um monte e depois não se arrepende, né? E aqui o que acontece? Ajuda-me na minha falta de fé. Essa é a igreja que tem que orar. Nós temos que orar assim. Eu tenho que orar assim, ok? E vendo Jesus, muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo e dizendo, né? Espírito mudo e surdo, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele gritando, agitando-se muito, deixando o menino como se estivesse morto. Você veja só, o menino tinha aparência de morto, aparência de morte, aparente morte, certo? Morreu, eles achavam assim, né? A ponto de dizer assim, ó, o menino está morto. Veja só, de endemoniado passou para morte, né? Passou para morto. Tá pior agora o estado dele do que antes de ter conhecido Jesus. Mas Jesus tomando-o pela mão, a igreja é a mão de Jesus, a igreja que vai fazer essa obra, a igreja que vai levantar, certo? O morto, o ressuscitado, certo? Ressuscitou, o menino está ressuscitando aqui. Os demônios saíram dele, ele ficou como morto, ficou como uma criança morta. E o que aconteceu? Jesus fala, tomou-o pela mão. A mão de Cristo é a igreja. Não existe outra denominação, outra instituição espiritual que haja na terra, que possa agir na terra, que não seja a igreja, certo? E quando Jesus entrou na casa dos seus discípulos, lhe perguntaram em particular, por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus explica para a igreja, de novo, a igreja, os líderes, esse espírito só pode ser expulso por meio de oração e de jejum. Querido, é muito forte isso aqui. Até a minha voz um pouco exalta, um pouco por causa do resfriado e um pouco porque é uma coisa que fica no meu coração, ardendo no meu coração. Eu quero que essa palavra arda no seu coração também, a ponto de você ler novamente todo esse capítulo 9 e entender que transfiguração aqui é a nova criatura, é o Cristo ressurreto, somos nós que vamos ficar dessa maneira. Ok, queridos? E ele vai falando de Elias já tinha vindo, só faltava Jesus morrer. Quando João Batista ele fala assim, ó, Elias é João Batista. João Batista é o espírito que estava do espírito de Elias está em João Batista. E João Batista já veio. Então quando ele fala isso, o que ficava faltando? Jesus morrer. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ser sacrificado por nós. Amém, querido? Deus te abençoe. Os tempos são curtos, mas os tempos são bem aproveitados. Amém? Aproveita agora esse tempo, vai ler um pouquinho, vai meditar um pouquinho mais. Adiante a leitura. Volte um pouquinho antes, adiante um pouquinho mais, para a gente poder conversar mais sobre isso, amém? E você ir captando mais. Deus te abençoe, fica na bênção. Tchau.